Semiótica das culturas populares em busca do cosmopolitismo. Esse é o título do meu trabalho. Esse estudo é uma aplicação da proposta teórica de Rastier, 2015, para sobre o cosmopolitismo cultural. E analisa aplicada e analisa diferentes gêneros literários de expressão popular. Sabemos que o direito à diversidade é uma riqueza, sobretudo no Brasil, devido às suas condições, às suas origens étnicas e intercontinentais. Tá bom. Considerando que as ciências sociais têm uma vocação para a diversidade, cumpre descobrir que tentativas de aproximação estão sendo feitas para acolher a alteridade nos textos populares analisados. Eu vou parar um bocadinho, porque ele vai ver que a parte do texto, meu texto foi traduzido em inglês pela professora Lara Cordeiro, que inclusive fez o PowerPoint. Aí eles estão querendo tirar, nós estamos em cima do PowerPoint. Não pode fazer mais para cá. Não. Pronto. Pronto. Resolvido o problema. Passamos para o lado esquerdo. Tá bom assim? Bem, professora. Sim, tá bom, podemos ver a Tá em cima, não. Mas, não, naquela hora estava em cima. Agora não está. Pronto. Vale lembrar que os estudos em literatura popular que vinham fazendo não se limitam a uma utilização para exemplificar passagens teóricas, mas resulta de um trabalho de pesquisa mais profundo que teve início com levantamentos de campo em algumas regiões brasileiras, sobretudo no Nordeste, de que destaco Pernambuco e principalmente a Paraíba. Após os levantamentos, passamos as passagens. Eu votei com muita. Não, está certo aí. Após o levantamento, passamos à análise e distribuição dos textos por categoria. Genéricas e temáticos figurativas. Níveis e fases da língua nele presentes, detectando a semelhança e diferença entre eles, vinculando-os a uma possível origem histórica e, além disso, buscando uma interpretação para as variações encontradas em terras brasileiras. Assim o fizemos por considerarmos, como opina Rastier, que a semiótica das culturas é uma semiótica interpretativa, histórica e comparativa. Pronto. Está diferente, voltar. Está diferente. Espera aí, vocês é que estão naquele... Não toque, não. Quem toca sou eu, porque eu sei fazer. Pronto. O nome tá aqui, o nome literatura popular atribui-se ao conjunto de produções literárias difundidas largamente entre o povo, fora do âmbito escolarizado, geralmente de autoria desconhecida e em linguagem familiar e despreocupada. Alguns chamam-se etnoliterários, os estudos em literatura popular, porque explicam a origem do universo, o funcionamento da natureza. E aí sai. Tá certo. Então, vou tirar isso. Fico só com esse aí. Desculpa, gente, mas é porque eu estou com um caderno. Oh, meu Deus do céu, sai daí para ficar bem direitinho. Pronto. Não toque, não. Você não toca aqui. Lucas, ajeita aí. Ela toca aqui. Eu quero subir até o lugar onde eu estava. Não toque no teclado. Você toca no teclado, ele sabe o lugar. Desculpa, gente, eu toquei no teclado errado. A senhora está incorporada. Eu estou aqui. E... O nome literatura popular. Não, está aqui.
Não, Atribui, eu já disse essa parte. Vamos. Deixa, eu posso fazer. Está fazendo, né? Pronto. Faz, né? Paz, estudando a diferenciação entre discursos etnoliterários e literários, considera, e não literários, literários e etnoliterários. Considera como característica dos últimos o anonimato, o apagamento do sujeito enunciador, que é comumente substituído por um ente imaginário ou virtual, e a inexistência ou vacuidade das marcas de tempo e espaço do enunciado, que produz um efeito de atemporalidade do não-lugar. Na verdade, essa afirmativa é generalizante, uma vez que muitos textos possuem origem conhecida, como o cordel, é o caso do cordel e da cantoria de viola, de que se pode efetivamente apontar o autor e, portanto, com marcas de lugar e delimitadas. A origem conhecida faz pensar que a literatura popular se restringe apenas aos textos de cordel e de cantoria. Os levantamentos que vimos fazendo mostram a existência de inúmeros gêneros literários de expressão popular que inicialmente são definidos pela modalidade de língua oral ou escrita usada no eixo de comunicação. No primeiro caso, temos já citado a literatura de cordel, que resulta do processo de comunicação entre escritor e leitor, enquanto que no segundo temos a literatura oral, que se situa no eixo falante e ouvinte, definindo-se mais em termos sociológicos do que linguísticos. Pule tudinho. Não, você está botando errado. Enquanto o cordel... Enquanto o cordel... Enquanto o cordel, pelo menos no Brasil, se mostra numa forma poética, porque em Portugal ele é muito encontrado numa forma prosaica. A literatura oral se apresenta sob os dois tipos de forma: prosa, contos, lendas, mitos, etc. E verso, cantoria de viola, o romance oral cantado, que é uma peça medieval que chegou até a nós, cantado ou recitado, cantigas, quadras, desafios, ABCs e parlendas. Cada gênero possui características enunciativas e de conteúdo próprios, que os distingue dos demais. Por exemplo, o romance é narrativo, poético, e na maioria dos casos dialógico, enquanto que a cantiga é poética, lírica, subjetiva, possuindo um enunciador, ator, em primeira pessoa. Os gêneros orais vinculam suas origens a épocas antigas da língua, sobretudo o romance, que atravessou gerações até chegar à atualidade. Uma vez que os sujeitos assumem, modificando discursos anteriores manifestados dentro de uma comunidade, o texto popular apresenta um processo variacional muito rico, caracterizando-se por uma diversidade cultural, genérica, social e até etária dos atores envolvidos. Aliás, o sujeito enunciador responde por uma subjetividade coletiva que surge sempre que a peça é retomada. Paz, no estudo já citado, 2004, página 179, afirma que os discursos etnoliterários não são documentais como os textos da história científica, mas recriam um tipo de memória social que incorporam, sustentam, caracterizam uma identidade cultural, representando um saber compartilhado sobre o mundo. Como diz Batista, em 2014, esse saber pressupõe, comunica, determina um conhecimento anterior a um conhecimento escolarizado, que é transferido de um sujeito para outro, numa mesma relação de continuidade. 2014, página 160. O estudo de uma cultura
não se faz apenas com os olhos voltados para sobre sua identidade. Ou seja, ressaltando aquelas coisas que se pensa que ela produziu por si mesma, mas em comparação com outras culturas diferentes. A busca pelo diferente vai fazê-la descobrir sua própria identidade e, ao mesmo tempo, quão diversa ela é. Portanto, ela nunca poderá ser considerada pura no sentido da palavra, mas produto dos relacionamentos e trocas que elabora com as demais, isto é, cosmopolita, conforme diz Astier, 2015, página 19. O cosmopolitismo, também conhecido como interculturalidade, é um conceito que vem sendo referido por muitos estudiosos. Descrevem-no, Zanella e Souza, descrevem-no como pensamento filosófico que despreza as fronteiras geográficas impostas pela sociedade e considera os homens como formadores de uma única nação, não vendo a diferenciação entre as mesmas. A cultura, compreendida do ponto de vista cosmopolita ou intercultural, precisa ser descrita, segundo Astier, diferencialmente, da mesma forma que os objetos culturais que as compõem, em especial as línguas e os textos. Pronto, agora vejamos a seguir, vamos passar, a análise dos textos. Pronto. É própria da literatura popular uma enunciação realizada com diferentes linguagens, gestual, musical e linguística. Isso aqui. Hoje um dia lindo, me sinto contente. Hoje um dia lindo, me sinto contente. Levanto, salto, dou meia volta, sempre levanto, salto, dou meia volta, sempre. Nós andamos juntas. Nós andamos juntas, amigas seremos, pois o meu amigo é seu amigo e seu amigo é amigo meu, pois o meu amigo é seu amigo e seu amigo é amigo meu. Isso permite considerar a existência de um espetáculo semiótico, mesmo nos textos mais simples como este que apresentamos, que além da musicalização, presente em todos os momentos, reúne vários movimentos corporais. Primeiro momento, levantar os braços, fazendo gesto de abertura em forma de arco, ficar em pé e depois dar meia volta e se sentar. No segundo, os gestos são direcionados à pessoa que está perto, sustentar a mão do outro, caminhar junto com ele, apontar os dedos da mão na direção do seu coração, etc. Abrir-se ao outro e fazer-se ouvir por ele estão presentes nas performances orais dos gêneros populares, o que faz gerar bens relacionais. Estes, na concepção de Marx, em O Capital, 1975, em 1867, são bens porque satisfazem necessidades humanas e têm um valor, mas não são mercadorias, não têm preço, não há mercado onde se possa comprá-los, embora sejam capazes de contribuir fortemente na formação do bem-estar. Assim, desde as primeiras cançõezinhas que ouvimos no acalento de nossas mães, até as brincadeiras infantis com as coleguinhas de calçadas, aos cantos de trabalho, de lazer, o objetivo é manter a relação dialógica entre os participantes e favorecer os bens relacionais. Passamos agora ao texto La Condessa. Pronto. Aí, pronto, deixa aí mesmo. La Condessa, existem duas línguas diferentes usadas na construção do texto,
sem que isso mesmo constitua um impedimento para a compreensão do sentido. As duas línguas são a portuguesa, na maioria das palavras, e a espanhola, nos artigos definidos lá e no pronome pessoal io, na sua forma aspirada, yo. É interessante que, quando fez esse levantamento, que havia essas palavras, eu perguntei às pessoas a quem eu estava investigando o que elas achavam desse lá. Elas diziam, não sei não o que é esse lá. Outras diziam, lá é A. Outras diziam, lá é um pedaço do nome da condessa. Ela deve se juntar ao nome da condessa. Aí eles colocavam por escrito lá condesa ou lá condessa, e assim por diante. Quer dizer, pensava, e o Jô? Jô é o nome do cavaleiro que vinha pegar uma das filhas. Na verdade, Jô é o pronome pessoal em francês. Trata-se de pronome pessoal de primeira pessoa em espanhol. Trata-se de um romance oral de antiga tradição. Está aqui. De antiga tradição, retomando ao romance medieval, onde ainda não se fazia a diferença entre espanhol e português, quer dizer, o romance galaico-português. Desconhecendo esse fato, o povo interpreta o artigo como se pertencesse ao nome da palavra condessa, como eu já disse antes. La Condessa é a grafia apontada por alguns informantes, e Jô é o personagem que vem buscar a filha da condessa para se casar com ele ou com o rei. Nesse terceiro, a diferenciação linguística pode estar também presente dentro de uma única palavra, como no texto lá na ponte da Aviança, ou na ponte da Aliança, encontramos das duas formas, ponte da Aviança e ponte da Aliança. Em que a aviança parece ser o cruzamento da palavra francesa avion com a portuguesa aliança. Por ter escutado muitas vezes essa cantiga com o nome de aliança, perguntei à informante, não será aliança? Aí você esqueceu o nome, ela disse, não, é aviança mesmo, minha mãe dizia aviança. Aí eu pensei em aviança como o cruzamento vocabular da palavra avião com aliança, de onde suponho que tenha vindo a inspiração para a cantiga que apresento abaixo. Coloca lá a cantiga. Na cantiga agora. Pronto. A cantiga é essa. Vocês estão tendo a cantiga em duas línguas. Essa primeira língua, a primeira língua é português e a segunda língua é francesa, porque é uma cantiga de origem francesa. Vou botar para cantar um pouquinho, se vocês tiverem uma paciênciazinha. Nós não temos a versão portuguesa cantada. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les beaux messieurs font comme ça. Um pedacinho. Et puis encore comme ça. Pode bater esse nome. Concluímos, então, que a cantiga Ponte da Aliança Nossa faz referência ao surgimento da Ponte de Avion sobre o rio Rhône, também chamada Ponte de Saint-Benez, em homenagem ao santo que no século XII deu início à construção, seguindo uma inspiração divina. Hoje é patrimônio da Unesco, por ser conhecida mundialmente através da cantiga Sur le pont d'Avion. A nossa cantiga mantém na forma e na musicalização muita semelhança com essa cantiga. Comparemos as duas versões, a francesa com a brasileira. Pode continuar. As pessoas que passam pela ponte
são apontadas pela profissão. E no texto brasileiro são todas do sexo feminino: costureiras, bordadeiras, enfermeiras, lavadeiras e cozinheiras. Mostra lá o texto que eu vou lendo. Mostra aqui, ó, o texto. Estou mostrando. Pronto. Lavadeiras e cozinheiras. É que no Brasil, meninos não deveriam brincar de rodas. Então, aqui, ó, outra aliança. Então, é só bordadeiras, enfermeiras, lavadeiras e cozinheiras. No Brasil, o menino não devia brincar de roda. No texto francês, além daquelas pessoas que possuíam uma profissão, passavam pela ponte belas damas, pessoas do sexo feminino, como belos senhores, beau monsieur, belle dame, sapateiros, cordonnier, o que nos leva a pensar num universalismo maior para o texto francês. No Brasil, não houve uma tradução do texto francês, nem propriamente a criação de um texto original, mas uma readaptação que atingiu não só as palavras, mas a gestualidade. A brincadeira não é uma roda, não é uma roda. Enquanto cantam e dançam, as crianças separadas em duas filas, uma na frente da outra, levanta os braços e segura as mãos daquelas que estão na frente, formando um túnel, onde de duas em duas as meninas de mãos dadas vão passando. O túnel é feito assim, mostra aqui. O túnel é feito assim. Está assim, olha, dá para ver? Pronto. É feito assim. Eles fazem, vão passando por baixo. A cada vez que menciona a profissão, as brincantes fazem com as mãos o gesto que caracteriza o de esfregar para a lavadeira, o de cozinhar para a cozinheira, o de fazer assim para a costureira, né? Pessoa costura. O túnel representa a ponte e a passagem das meninas pelo túnel remete a pessoas que passam pela ponte, que são muitas e diversas entre si. Todo mundo passa, como diz nos dois textos, mas felizes porque estão brincando. Acreditamos, assim, que a palavra aliança, que foi modificada também em algumas versões com aviança, não tem por referência a cidade pernambucana, próxima de Recife, como me disse uma das informantes, mas remete ao substantivo comum, aliança, que significa pacto, acordo, amizade, no Aurélio, né? O que pode acontecer em qualquer lugar onde as pessoas estão reunidas. Vou mostrar agora o Pai José tudo. Vê-se ainda em Pai José um cosmopolitismo linguístico. Um cosmopolitismo linguístico. Com a utilização de diferentes níveis de língua, popular e erudito, e, ao mesmo tempo, de classe social, uma vez que envolve a relação entre o patrão e a se almoça o subalterno. O escravo, sem que isso impeça a relação entre os participantes da cena enunciativa. Não, pode passar. Pode também ocorrer que numa única peça popular, mostra a peça, a única peça popular seja caracterizada pela presença de diferentes gêneros literários. O exemplo, bota adiante. O exemplo que mostro no texto 5 é uma variante do conto tradicional A Madrasta, que no Brasil aparece intitulado das mais variadas formas: A Menina Enterrada Viva, A Menina do Surrão, Meus Brinquinhos de Ouro, etc. Neste, ao lado do gênero prosaico narrativo, aparece uma cestilha, que é cantada nas performances orais e que constitui a forma mais usada no gênero popular escrito, o cordel. Aí uma partezinha de cordel e uma partezinha contada. Pode passar. Agora vejamos. Vejamos agora o texto 6.
que foi levantado pela primeira vez por José Veríssimo, depois você bota o textinho, entre os índios Maoé, na então província do Amazonas. O ator ali fora em visita ao presidente da província, em cuja homenagem foi organizado um baile chamado Poracê, onde o cavaleiro sapateava em torno das damas, enquanto os músicos tocavam e cantavam o refrão, acompanhado do romance Anal Catarinita. O refrão é esse que vocês estão vendo aí. Capitão Borateiro, zondado do mar. Prometeu, mas não deu, zondado do mar. 7 saias de chita, zondado do mar. Para o dia de Ano Novo, zondado do mar. Mas a história da literatura popular é elucidativa. Vocês veem a segunda parte desse texto, que começa aí. Sobe acima, gageiro, aquele top real. Vê-se a vista a Espanha e a areia de Portugal. É um texto, é um romance oral, de origem palaciana, surgido no século XI e XII e recitado nos serões da corte portuguesa, ao som da flauta e da lira. Foram difundidos largamente entre o povo e trazidos oralmente para as terras do Brasil. Sua penetração no interior se deve aos desbravadores, ciganos, a espetáculos circenses e, sobretudo, à atuação da igreja, que os utilizavam em festas escolares. Muitos desses textos foram readaptados e reestruturados integralmente, e outros sofreram leves modificações, preservando a temática original, a estruturação dos versos e, em muitos casos, até a musicalização. Esse texto que eu disse a vocês é o da Anal Catarineta. Ele relembra as viagens de Ulisses e seu retorno a Ítaca, seu retorno à chegada de Ulisses a Ítaca. Portanto, é um texto muito marcado na literatura popular portuguesa. Além dessas diferenças de origem lexical, observa no texto modificações no gênero discursivo, que passam a ser uma narrativa contada para um público simples demais, não a narrativa contada para um simples público ouvinte, mas como é que se diz? Muito menos o cara. Mais uma cerimônia, mais uma acolhida cerimoniosa que se dá a um visitante importante. Ele assume muito menos o caráter de conto do que o de fandango. Ele é um fandango. O Brasil passou a ser um fandango. No entanto, em Portugal, ele era um romance da tradição oral de tema clássico, que é um fandango, são fodeiros populares usados por Marujo em suas brincadeiras. Neste texto, como em outros analisados, a Menina Enterrada Viva, a zona antrópica é de distanciamento e vai acontecer no início da narrativa, vinculada a um enunciador em debreagem enunciva, conforme diz Bremais, que passa a voz a aquitantes discursivos que enunciam numa debreagem enunciativa, na zona de identidade, simplesmente, como os 3 textos apontados, ou na de identidade e proximidade, ou seja, naquela do entorno do eu e do tu, que é o capitão Borateiro e lá condisse. É preciso estar olhando os textos dele. Esses elementos apontam para um enunciador enunciatário não distante do texto, mas presente neles como atores discursivos. Vou até para o texto. Então você não está mais. Atores discursivos, com valores ideologicamente marcados nas narrativas, como, por exemplo, para o gageiro, a sobe acima gageiro, o tu marcado na enunciação dos 6 primeiros versos, e é tomar a Anal Catarineta do capitão. E para o capitão, o eu marcado nos mesmos versos é negociar com o gageiro para continuar da posse da nau, mesmo que para isso perca as filhas. Embora houvesse mais textos para analisar, não foi possível observar o fenômeno do cosmopolitismo, devido ao espaço de tempo de que dispusemos,
nesse momento. Procuramos apresentar a análise dos casos mais significativos. Estes foram evidenciados na reunião de diferentes linguagens, verbal e gestual, musical, por exemplo, de línguas diversas, de níveis de línguas e classes sociais também diversas, de sistemas de valores vinculados a raças também diversas, e principalmente da mistura de gêneros diferentes dentro de uma mesma peça literária. Consideramos os casos em que houve plena aceitação da diferença, ou seja, a mistura dos diferentes é mostrada positivamente como algo a ser completado no outro, como unidade na diversidade. Assim, a diversidade que se atribui à literatura popular não é um conceito singular, uma igualdade de pensamento ou uma uniformização ideológica, mas é um pluralismo onde os sentidos se constroem com a diferença. É esse, segundo Astier, o caminho mais saudável para compreender as práticas de adaptação, de empréstimo e de enriquecimento mútuos, que favorecem as trocas nos setores educacionais e em meio aos grupos sociais, nos quais devem se criar programas que favoreçam a unidade na diversidade. Para ele, o cosmopolitismo é necessário e urgente por questões étnicas, éticas, direitos do homem, políticas, democracia e ecológica, tendo em vista as catástrofes. Muito obrigada pela paciência e desculpe aí se não entenderam alguma parte, mas é por causa da tradução. A tradução, texto para mostrar, foi muita coisa de uma vez só, mas eu acredito que deu para sair. Obrigada a todos.